Hoje, convido você a refletir sobre as vidas e mortes de três reis que simbolizam o auge do poder humano e a inevitável queda que acompanha a arrogância: Herodes, Senaqueribe e o faraó do Êxodo. Estes líderes, famosos por suas ações impiedosas e pela tentativa de desafiar a vontade divina, encontraram fins trágicos que ecoam como avisos poderosos através dos tempos. Cada um deles, com seu orgulho e sede de controle, enfrentou consequências que nenhuma força terrena pôde evitar. Suas histórias não são apenas relatos históricos, mas também espelhos que nos fazem pensar sobre o custo do poder desmedido e da resistência à voz de Deus. Prepare-se para mergulhar em uma análise profunda e curiosa sobre o destino desses três reis e o que podemos aprender com suas vidas e quedas. Inscreva-se no canal Histórias do Livro Sagrado e deixe seu like para mais conteúdos reveladores sobre personagens e eventos marcantes da Bíblia. Herodes, o Grande, é um dos personagens mais controversos e temidos da história bíblica. Ele foi designado rei da Judéia pelos romanos e governou com uma mistura de astúcia política, carisma e crueldade. Conhecido por suas grandiosas obras de construção, Herodes ergueu monumentos impressionantes, incluindo a reconstrução do Templo de Jerusalém, que se tornaria uma das maravilhas de seu tempo. Contudo, seu reinado foi marcado pela opressão e pelo medo. Herodes vivia atormentado pela ideia de perder seu poder, o que o levou a cometer atos que beiravam a loucura. Um dos episódios mais sombrios da história de Herodes foi a ordem para matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos, episódio conhecido como a Matança dos Inocentes. Segundo o relato bíblico, Herodes tomou essa decisão ao ouvir dos magos do Oriente sobre o nascimento de um novo rei dos judeus, referindo-se ao menino Jesus. Temendo que esse novo rei pudesse ameaçar seu trono, Herodes reagiu de maneira impiedosa, ordenando o infanticídio. Esse ato de crueldade se tornou um símbolo do quão longe ele estava disposto a ir para preservar seu poder. Apesar de toda a riqueza e força que possuía, Herodes viveu em um estado constante de paranoia. Ele suspeitava de traição de todos os lados, inclusive dentro de sua própria família. Com medo de que seus próprios filhos conspirassem contra ele, Herodes mandou executar alguns de seus herdeiros e até mesmo sua esposa, Mariamne, a quem ele dizia amar. Sua sede de controle o levou a atos impensáveis, e essa desconfiança sem limites tornou seu governo marcado por sangue e sofrimento. O fim de Herodes foi tão trágico quanto sua vida. Ele sofreu de uma doença terrível e dolorosa, que, segundo relatos históricos, afetou seu corpo de forma tão severa que ele padecia com febres, dores intensas, úlceras e uma condição que o fazia cheirar mal. A doença debilitou Herodes física e mentalmente, e muitos acreditavam que era uma espécie de punição divina por sua crueldade. Enquanto estava no leito de morte, Herodes ordenou que vários líderes judeus fossem presos e que, quando ele morresse, eles fossem executados para garantir que houvesse luto em todo o reino. Esse plano, porém, não foi executado, pois os líderes foram libertados após sua morte, mostrando como sua tentativa final de controle também fracassou. A morte de Herodes nos faz refletir sobre o preço de uma vida guiada pelo medo e pela obsessão pelo poder. Ele possuía tudo o que poderia desejar: palácios, riqueza e o respeito dos romanos. Mas sua constante preocupação com possíveis ameaças o impediu de desfrutar de qualquer paz. Herodes viveu uma vida solitária, cercado por inimigos reais e imaginários, e suas ações demonstram como a busca por controle absoluto pode consumir alguém por completo. Além disso, Herodes é lembrado como um rei que tentou desafiar o plano divino, buscando eliminar o próprio Messias. Sua tentativa de frustrar os desígnios de Deus apenas revelou sua fraqueza e sua incapacidade de controlar o futuro. A história de sua vida e morte é um exemplo de que, por mais poder que alguém tenha, existem forças que estão além de qualquer controle humano.
Sua doença final e o estado de sua mente refletem o resultado inevitável de uma vida consumida pelo medo, desconfiança e falta de compaixão. Herodes é um personagem complexo, e sua trajetória nos alerta para o perigo de uma vida sem limites morais e sem humildade. Ele acreditava que podia moldar o mundo à sua maneira, mas ao final foi derrotado pela própria ambição. Sua morte, solitária e dolorosa, nos lembra que a paz verdadeira não é alcançada pelo poder ou pelo medo, mas sim pela fé e pela confiança em algo maior que nós mesmos. Quando pensamos na figura do faraó, imediatamente lembramos de sua dureza de coração e da teimosia com que enfrentou Moisés e o Deus de Israel. No livro de Êxodo, Deus envia Moisés com a missão de libertar o povo hebreu, que vivia como escravo no Egito há cerca de 400 anos. Moisés e seu irmão Arão vão até o faraó com uma mensagem simples: "Deixe meu povo ir." Mas essa ordem simples de Deus logo se transforma em uma batalha espiritual intensa e profunda, que desafia a fé e a obediência, não só do faraó, mas de todo o Egito. A dureza de coração do faraó é um elemento marcante nessa narrativa. Mesmo diante das pragas que assolam seu reino, ele insiste em manter o povo de Israel como escravo. A cada nova praga, o coração do faraó parece ficar ainda mais endurecido, revelando um orgulho que o leva a desafiar abertamente o poder de Deus. É curioso perceber como a persistência no erro e na desobediência pode cegá-lo diante das evidências tão claras do poder divino. Quantas vezes também nós não nos tornamos endurecidos em nossas próprias convicções, negando a necessidade de mudar ou de ceder diante daquilo que sabemos ser certo? Depois da 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, o faraó finalmente decide libertar o povo hebreu. Em um ato de desespero e dor pela perda de seu próprio filho, ele parece pela primeira vez compreender a dimensão do que está enfrentando. Contudo, essa rendição é temporária. Logo após a partida dos hebreus, o faraó muda de ideia e reúne seu exército para persegui-los. Aqui, sua determinação em manter o controle e a sua recusa em aceitar a vontade de Deus chegam ao seu ponto final. Ele segue para a própria destruição, impelido pelo orgulho. A perseguição ao povo de Israel é um momento dramático e decisivo. Quando os hebreus chegam ao Mar Vermelho, eles estão encurralados, sem nenhuma possibilidade aparente de fuga. Mas, diante do clamor do povo, Deus ordena a Moisés que estenda a mão sobre o mar, e um milagre acontece. As águas se dividem, abrindo um caminho de salvação para o povo. O faraó, cego pela sua obsessão de vingança e dominação, vê nessa passagem uma oportunidade de destruir os israelitas de uma vez por todas. Ele e seu exército entram no caminho aberto, ignorando o fato de que estavam desafiando o próprio Deus. Mas então, quando o último israelita passa e chega em segurança ao outro lado, o mar, antes calmo e dividido, volta a se fechar. O exército do faraó, junto com ele próprio, é engolido pelas águas, encontrando ali seu trágico fim. A cena do faraó e seu exército submergindo nas águas do Mar Vermelho é uma imagem de julgamento e uma das mais marcantes da narrativa bíblica. Este é um dos pontos mais reflexivos dessa história. O que teria passado pela mente do faraó ao ver as águas se fechando ao seu redor? Estaria ele consciente naquele instante de que o seu orgulho e a sua rejeição a Deus o levaram até ali? Essa pergunta permanece sem resposta, mas nos faz pensar sobre as consequências de resistir à verdade e de tentar lutar contra o que é divino. A história do faraó é um lembrete das consequências de endurecer o coração e de viver em oposição ao propósito de Deus. Ele é uma figura que representa não apenas um governante, mas uma atitude que podemos assumir quando nos fechamos em nossos próprios desejos e recusamos nos submeter àquilo que é justo e verdadeiro. Deus deu ao faraó múltiplas chances para se arrepender, mas ele escolheu seguir seu caminho de autossuficiência. No final, essa resistência ao que é divino foi sua ruína. Essa história nos convida
a refletir sobre a importância da humildade e da abertura para ouvir e obedecer a Deus. Quantas vezes nos sentimos desafiados a mudar, a abrir mão de algo que nos mantém presos, mas resistimos porque acreditamos estar no controle? A morte do faraó nos mostra que o orgulho é enganoso e muitas vezes pode nos levar ao abismo. Assim como ele, podemos perder oportunidades de redenção e transformação por não reconhecer o que Deus está tentando nos ensinar. Senaqueribe foi um dos reis mais poderosos da Assíria, uma nação que na época era um verdadeiro império, dominando muitas regiões ao redor e impondo medo em seus inimigos. Ele era conhecido por sua ambição de conquista e, em sua campanha militar, devastou cidades e territórios, consolidando seu império e fazendo de si mesmo um símbolo de força e supremacia. Para Senaqueribe, os outros deuses e nações eram insignificantes, e ele acreditava que ninguém poderia resistir ao seu poder. Essa confiança em sua invencibilidade é um ponto central de sua história e a raiz de sua queda. Ao avançar para conquistar Judá, ele encontrou uma resistência incomum. O rei de Judá, Ezequias, era um governante fiel ao Deus de Israel e, ao invés de se render, buscou a ajuda divina para proteger seu povo. Ao redor de Jerusalém, Senaqueribe enviou seu comandante para intimidar os habitantes, proclamando que nem o Deus de Israel poderia livrá-los de seu poder. Ele zombou de Ezequias e de sua fé, afirmando que nenhuma outra cidade ou Deus foi capaz de resistir a ele até então. A arrogância de Senaqueribe transparecia em cada palavra, mostrando o quanto ele confiava em suas conquistas e desprezava qualquer possibilidade de que alguém pudesse superá-lo. Diante dessa ameaça, o rei Ezequias buscou orientação do profeta Isaías, que profetizou que Deus protegeria Jerusalém e que Senaqueribe voltaria humilhado para sua terra. Isaías assegurou a Ezequias que Deus havia ouvido as blasfêmias do rei assírio e que ele mesmo traria a justiça. A profecia de Isaías parecia improvável, considerando o tamanho do exército assírio e o poder militar que eles representavam. Mas Ezequias manteve sua confiança em Deus. Então, durante a noite, aconteceu algo surpreendente. A Bíblia descreve que o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e matou 185.000 soldados. Na manhã seguinte, Senaqueribe se viu com um exército devastado e sem outra opção além de recuar. Ele retornou a Nínive, sua capital, com uma mistura de derrota e humilhação, sabendo que, apesar de seu poder e exército, havia sido superado de forma inexplicável. Aquele que parecia invencível foi forçado a reconhecer que havia algo muito além de seu controle. O fim de Senaqueribe veio de maneira igualmente inesperada e trágica. Enquanto adorava em seu templo, ele foi assassinado por 2 de seus próprios filhos, que conspiraram contra ele. Esse final não só cumpriu a profecia de Isaías, mas também mostrou que a arrogância e o orgulho podem ser fatais. Senaqueribe, que tinha proclamado sua grandeza e desafiado o Deus de Israel, encontrou seu fim em sua própria casa, traído por aqueles mais próximos. A história de Senaqueribe é um convite para refletirmos sobre onde colocamos nossa confiança. Muitos de nós, em momentos de sucesso ou poder, podemos nos sentir autossuficientes, esquecendo que, no fundo, nossa vida está além do nosso controle. Como Senaqueribe, podemos acabar desprezando o que realmente importa e ignorando nossa necessidade de humildade. Assim como ele encontrou sua ruína ao desafiar o poder divino, todos nós estamos sujeitos às consequências de uma vida guiada apenas pelo orgulho e pela arrogância. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Histórias do Livro Sagrado para continuar acompanhando essas reflexões sobre personagens bíblicos e suas lições.